Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Tudo bem com vocês? Eu queria que vocês soubessem que para mim e para Silvia Coelho é muito bom estar na companhia de vocês, sempre trazendo assuntos muito interessantes para o seu dia a dia, dos seus amigos e de toda a sua família. O nosso muito obrigado a vocês que nos acompanham todos os sábados. Ontem foi comemorado o Dia do Quadrinho Nacional, as famosas HQs, ou histórias em quadrinhos. Algo que começa com um simples pedaço de papel, um risco, uma projeção, passa pelos computadores e aos poucos vai criando vida própria. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil a primeira história em quadrinhos foi publicada no final do século XIX, de autoria de Angelo Agostini, uma verdadeira referência nessa área, um italiano radicado no Brasil desde os seus 16 anos de idade. Em Campinas, a Escola de Arte Pandora é uma referência nesse mercado e foi lá que fomos conversar com dois grandes nomes desse cenário nacional das histórias em quadrinhos. Eles que são premiados, trabalham com gente craque ao lado deles e certamente vão nos trazer coisas muito interessantes sobre as HQs. Para começar com essa questão das histórias em quadrinhos, para as quais nós dedicamos esse programa inteirinho, vocês vão acompanhar uma entrevista com Mário Cal, que inclusive recebe hoje o Prêmio Angelo Agostini como melhor desenhista do ano de 2014. Quadrinista e ilustrador, Mário acredita na arte sequencial como forma legítima e poderosa de comunicação, expressão e muita arte. Entre os seus trabalhos, podemos citar a aclamada adaptação do clássico Dom Casmurro para os quadrinhos. No segundo bloco, vocês vão conferir uma entrevista com Bira Dantas, um fenomenal cartunista brasileiro. Com 3 décadas de carreira, Bira já recebeu o Prêmio Angelo Agostini de Mestre do Quadrinho Nacional e foi desenhista de gibi dos Trapalhões na década de 70. Um especialista quando o assunto é arte em quadrinhos. Convido vocês agora para acompanhar a minha entrevista com Mário Cal e saber tudo sobre o cenário atual das histórias em quadrinhos e a evolução dele como artista, quadrinista, cartunista. Confira. As histórias em quadrinhos fazem parte da vida das pessoas desde a antiguidade, segundo estudiosos. Tais desenhos, antes chamados de pinturas rupestres, registrados em cavernas, já serviam para narrar as aventuras dos caçadores desde os tempos pré-históricos. Em 1869, o cartunista Angelo Agostini publicou no Brasil a primeira história em quadrinhos, no chamado jornal Vida Fluminense, com o nome de As Aventuras de Inhoquim. O cenário atual conta com artistas de diferentes segmentos, cada vez mais amparados em modernas tecnologias digitais e gráficas, que dão vida a novas histórias, que encantam pessoas de todas as idades, trazendo um mundo novo a ser descoberto através dos seus desenhos. Você sabe que é arte sequencial? Claro, é arte feita em sequência. O que te lembra isso? Claro, histórias em quadrinhos, as chamadas HQs. Eu estou aqui falando com Mário Cal, na Escola Pandora aqui em Campinas, e ele vai dizer um pouco para nós o que é esse negócio que nos deixa tão extasiados. Eu sei que você recebeu o Prêmio Jabuti, Sim. que é a maior expressão nacional em literatura. Sim. E sei também que você recebeu o prêmio por ter sido o melhor quadrinista deste ano passado, em 2014. É isso? Isso. Hoje, dia 31, recebo com muita honra, com muito orgulho, muita alegria, o troféu Angelo Agostini de melhor desenhista de 2014. Me fala uma coisa. Hoje, com as novas tecnologias, em relação a uns tempos atrás, como evoluiu a história em quadrinho? Eu acho que a coisa mais importante, a gente pode dividir em duas questões. Ambas são digital.
Então, a possibilidade de produzir arte com um computador, né, usando mesa digitalizadora, tablets, softwares diversos, né, eles podem ser usados desde a concepção inicial de uma história em quadrinhos, de um desenho, até a colorização, a finalização de arquivos para gráfica. Perfeito. Então, o processo digital entrou para facilitar e muito a produção editorial das revistas, né, a montagem das revistas, a gráfica e a produção. E também a internet, que possibilitou assim, portas abertas e acesso a não só a informação e imagens e histórias do mundo todo, mas a possibilidade de que nós pudéssemos levar o nosso trabalho para o mundo todo. E aí, Mário, é isso que o pessoal atrás de nós está fazendo? Exatamente. O Lucas e o Jânio estão aqui produzindo ilustrações usando o Photoshop, que é um software de produção de imagem, e estão desenhando com uma tablet, que é uma mesa digitalizadora que substitui, de certa forma, o lápis e a caneta. As tecnologias que a gente usa aqui na Pandora, elas são empregadas convenientemente por muitos artistas ao redor do mundo, porque elas facilitam vários processos da arte. A arte digital, hoje em dia, ela é quase que dominante no mercado. Tem as facilidades para mandar para a gráfica, para poder imprimir, você pode recuperar um trabalho antigo, tratar a imagem, fazer o mesmo desenho várias vezes até chegar no ponto que você quer. Você pode pular etapas que a arte tradicional não permite, mas o digital dá essa liberdade para você. Então, as ferramentas digitais, elas vieram facilitar muito a vida do artista, principalmente no âmbito profissional. Existe gente que faz contribuição, por exemplo, ele diz a você, por que você não coloca mais um carinha assim, assim, assado na história e eu sugiro para você que seja esse? Existe isso? Existe, sim. Algumas histórias, inclusive, produzidas para a internet, elas dependem da interação com o leitor. Sim. Então, o leitor, inclusive, pode escolher qual é o caminho que o personagem vai tomar nas páginas. Tá. Então, assim, eu publico uma série de quadrinhos na internet chamada Terapia, e eu sou um dos autores, né? A Terapia, inclusive, virou um livro no ano retrasado, 2013. Tá, explica para nós o que é isso. Essa história em quadrinhos é uma história em quadrinhos que era publicada na internet. Então, toda quarta-feira sai uma página nova. Ah, e você compilou isso aí. E a gente compilou num livro. E esse livro, não só ele precisa dos leitores, né? E nosso trabalho com ele é sempre em contato com os leitores, conversando, pegando opiniões e né, fazendo a nossa parte da mágica em relação a eles. Mostra a parte interna também. Esse livro também foi financiado pelos leitores. Ah, tá vendo? Então, quando nós decidimos produzir esse livro, a gente chegou num site chamado Catarse. É um site de financiamento coletivo de projetos culturais e artísticos. E nós criamos um projeto para transformar aquela história em quadrinhos da internet num livro impresso. Num livro impresso. Então, esse livro só existe porque nós tivemos mais de 700 apoiadores para que esse livro existisse. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito bom para o quadrinho brasileiro. As possibilidades de publicação são amplas e nós temos muitos, mas muitos autores competentes e extremamente talentosos produzindo. E o público consumidor hoje aumentou muito, né? Aumentou bastante. Por uma questão de acesso mesmo, né? Uhum. A produção é maior e o acesso à produção é maior. Como eu disse, a internet contribui bastante para isso. E nós temos um mercado no Brasil muito amplo na questão do independente. Uhum. Então, não temos só quadrinhos produzidos por editoras, nós temos quadrinhos produzidos pelo próprio autor. Qual a formação necessária desse cara? Ele é um artista que nasceu assim, ele é autodidata, ele aprende sozinho, ou ele tem que ter um conjunto de formações, de informações e de treinamentos e de repetições necessárias para ele atingir esse grau de virtuose que a gente está vendo aqui? Sim, tudo isso vem de muito estudo, muito preparo, uma dedicação quase surreal da nossa parte. Eu particularmente não acredito na questão do dom de uma pessoa que nasce pronta e com uma técnica já de berço. Eu acredito que são coisas que nós podemos aprender, treinar, aperfeiçoar, melhorar, mudar, criar. Claro que se criam coisas novas, mas a gente precisa, e até por isso nós somos também professores de desenho, né? A gente está aqui numa escola. Você pode fazer uma história em quadrinhos com o desenho mais simples do mundo, desde que você tenha uma história para contar. Certo. Né? Mas para atingir um nível de virtuosismo técnico, é necessário muito estudo, muito preparo, como eu falei, uma dedicação muito grande, porque nenhuma habilidade se torna boa, grandiosa, tecnicamente
impecável, sem dedicação, sem esforço. Eu desenho desde sempre, desde pequeno, e estou sempre buscando aperfeiçoar as minhas técnicas de desenho, e eu decidi escolher aqui a Pandora, porque eu já conheci alguns professores daqui, o trabalho deles, sabia que era muito bom. Assim que eu completar o curso, eu pretendo publicar meus desenhos, quadrinhos, ilustrações. O que é preciso para um profissional dessa área se destacar num mercado tão amplo como você colocou? Eu acho que é a mistura entre a originalidade do que ele traz, a técnica que ele tem no texto e na arte, e a sinceridade que ele tem ao contar a história dele. Certo. Então, eu particularmente gosto muito de histórias humanas, de histórias de cotidiano, histórias que abordam o psicológico dos personagens. Quer dizer, você vai ao encontro do seu leitor. Isso, e eu também gosto de super-heróis, mas eu sei que eu me viro melhor, eu trabalho melhor, eu escrevo histórias melhores sobre cotidiano. Uma coisa mais intimista Isso. e que de alguma forma possa se identificar com a história de quem te lê. Com certeza. Então, é muito mais sincero da minha parte escrever essas histórias que eu realmente tenho prazer em escrever. Então, antes de mais nada, achar a história que você quer contar, ter um traço que se adequa àquela história e fazer. Bom, meu nome é Pedro. Hoje eu atuo como professor de mangá aqui na Pandora, Escola de Artes em Campinas. Eu comecei aqui em 2010 como aluno, vim durante 3 anos religiosamente fazer aula de mangá com minha professora Camila, até que fui convidado, indicado para o curso de ilustração de mercado, que é um dos cursos mais prestigiados aqui dentro da escola, para os alunos que já sabem desenhar um pouquinho, que já tem um desenho um pouco mais avançado. Eu gosto bastante de estilizar algumas proporções e o mangá me propiciou a entrada nesse tipo de desenho. Tem gente que gosta mais de ler, interpretar a leitura, ver os significados, escrever, etc. Tem gente que só vê figura, só gosta de olhar aquilo que é lúdico, aquilo que tem movimento, cor, etc. E tem gente que gosta do balanceamento entre leitura e desenho. Como é que você vê dentro da arte do quadrinista, a sua mensagem deve ser passada com mais texto, mais desenho ou menos desenho? Depende muito do que você quer passar. Tá. Algumas coisas, elas precisam da combinação de imagem e texto, né? Tem recursos técnicos na produção de quadrinho para todas as situações. Eu particularmente gosto muito de criar narrativas visuais, tanto que algumas das minhas histórias não têm texto. Tá. Elas são apenas narrativas visuais. Mas tem momentos em que você precisa do texto associado à imagem, e momentos em que você precisa extrapolar o significado da imagem e extrapolar o significado do texto. Perfeito. E é uma coisa que, por exemplo, a literatura, isso é uma questão que às vezes aparece pra gente, se quadrinho é literatura, quadrinho não é literatura, da mesma forma que quadrinho não é cinema. Certo. História em quadrinho é história em quadrinho. Essa linguagem, ela traz recursos da fotografia, das artes visuais, do cinema, da poesia, da prosa, do jornalismo, e ela se transforma numa obra que só é possível pela junção de vários recursos. Então, a gente tem que saber lidar com esses recursos para conseguir, enfim, potencializar melhor a nossa mensagem. Tá certo. Entre as suas produções tem uma aqui que chama atenção. É essa de Dom Casmurro. Descreva um pouco para nós como foi essa criação, como é que você conseguiu dar cara a cada personagem e tornando essa cara característica com a descrição que essa personagem tinha ao longo do enredo desse livro. Então, Dom Casmurro é uma adaptação do livro do Machado de Assis. Então, quando nós pegamos um livro, ou um filme, ou algo do tipo, e recriamos ele, nós transpomos ele para quadrinhos, isso é uma adaptação. Então, certo. O meu objetivo como desenhista e do Felipe como roteirista não foi reinventar Dom Casmurro, Claro. mas foi trazer a história de Dom Casmurro para quadrinhos. É outra linguagem. Para isso, nós vamos precisar criar imagem aonde não existia. Então, o Machado, ele descreve até um certo ponto a imagem dos personagens. E, como desenhista, foi parte do meu trabalho aqui no Dom Casmurro criar o rosto de cada um dos personagens. Então, mostra pro que é uma pessoal. responsabilidade muito grande. Eu gosto de pensar muito
na concepção de uma história em quadrinhos como se eu fosse um diretor de cinema. Eu vou mostrar para vocês aqui o casamento da Capitu e do Bentinho. Os dois já adultos. E ele tem bigode aí, né? Ele tem bigode, que é uma das únicas coisas que o Machado fala sobre o visual dele. Então isso aí você Ele pode tem ter bigode. certeza Então de precisamos de um bigode, né? Os olhos de ressaca da Capitu, inclusive, são um mistério até hoje na literatura, pois ninguém sabe exatamente como eles eram. Então a gente precisa, como um diretor de cinema iria criar um elenco de atores que mais se adequam ao personagem que ele vai interpretar, eu fiz isso com os meus personagens também, né? Na verdade, personagens do Machado. A parte mais importante é entender que a partir do momento que você transforma em imagem uma coisa que era texto, você está dando uma solução para aquilo. Então, durante a leitura desse Dom Casmurro, fica claro como é a cara da Capitu, como é a cara do Bentinho. E não sei se era assim que o Machado imaginava, não sei se era assim que as pessoas imaginavam quando liam, mas certamente eram do jeito que eu imaginava. Então essa não é uma substituição do Dom Casmurro, é a nossa versão de Dom Casmurro. Nossa, eu queria te deixar aqui o nosso abraço. Muito obrigado. Parabéns pelos prêmios que você merecidamente recebeu. Eu espero que você continue sua trajetória e esteja ajudando outras pessoas que, como você, tem uma grande vocação a dar esse empurrão para a história em quadrinhos no Brasil evoluir cada vez mais. Se depender de mim, estamos aí. Muito obrigado. Um abraço.